Antes da coroa, existia um coração de pastor. Quando chamaram os fortes, ele ficou de fora. Quando olharam a aparência, ele não foi escolhido. Aprendemos a construir imagens, ajustar comportamentos para conseguir a aceitação das pessoas. Mas Deus não se move por aparência. Ele não se impressiona com o que é visível. Enquanto o homem avalia o externo, O Senhor procura algo mais profundo. Um coração puro. você pode enganar pessoas, mas não pode enganar o olhar de Deus. Dá para sustentar uma imagem. Mas não dá para sustentar um coração falso diante de Deus. Existe um olhar que não vê como os homens veem. Existe uma voz que não repete o que o mundo disse sobre você. Existe um Deus que olha para o coração antes do trono, antes da guerra, antes dos aplausos. Existia um coração que ninguém via, mas Deus conhecia. Um coração provado na rejeição, confrontado na comparação, testado na batalha e exposto no erro. Mas ainda assim, um coração que voltava para Deus. Porque no final, não é sobre perfeição, é sobre ser puro de coração. Deus não está procurando os melhores, os mais fortes, ou os mais prontos. Ele está procurando corações disponíveis, inteiros, verdadeiros. Essa não é apenas uma série sobre Davi, é uma série sobre quem você realmente é. Seja bem-vindo à segunda mensagem da nossa série sobre Davi. Hoje o tema é O Gigante, baseado no texto bíblico de 1 Samuel 17. Na semana passada, você lembra, você que esteve aqui presente, nós falamos sobre o campo. O campo é um lugar onde nós não somos vistos. O campo é um lugar onde nós somos testados, nós somos aperfeiçoados. O lugar onde nós melhoramos quem somos, mas que as pessoas não nos veem. Ali nós enfrentamos os nossos desafios, ali nós enfrentamos tantas coisas, e ali nós não temos aplausos, nós não temos ali pessoas para bater no nosso ombro e dizer parabéns, nossa, que legal, não. Mas o campo é um lugar, apesar de ser um lugar onde ninguém nos vê, nenhuma pessoa nos vê, é o lugar onde Deus, Ele nos vê. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o gigante. Então Davi, na semana passada, ele estava no campo quando Samuel, o profeta, ele estava na casa de seu pai Jessé. Ali, o pai de Davi reuniu todos os filhos, exceto ele. Davi, ele não foi chamado pela família, ele não foi convocado pelo seu pai, mas depois Davi, ele foi chamado pelo próprio Deus. Davi, ele é ungido rei. Ele é ungido naquele momento. Mas depois de Davi ele ser ungido, Davi ele volta para o campo. Isso chama a nossa atenção, porque muitas vezes nós recebemos uma nova unção da parte do Senhor, e nós logo queremos deixar aquilo que nós fazemos, a nossa função, queremos deixar aquilo que já está nas nossas mãos, para viver algo novo, para viver algo que talvez não é o que Deus ele tem para as nossas vidas. Mas Davi, mesmo ele recebendo uma unção de rei, Davi ele fala assim: Samuel, profeta, muito obrigado, pai, mãe, dá licença, agora eu vou voltar para o campo e cuidar das ovelhas. Isso é muito interessante, querido, querida, porque muitas vezes nós tomamos uma atitude diferente de Davi. Como eu disse, nós queremos assumir algo só porque é uma nova unção, e nós esquecemos daquilo que nós já fazíamos. E é muito importante você saber o lugar onde Deus ele te colocou, porque mesmo recebendo uma nova unção, você não abre mão, você não larga aquilo que você já estava fazendo. Pelo contrário, você continua fazendo, só que agora com uma nova unção, você faz muito melhor do que você fazia antes. Agora com uma nova unção, você faz com o seu coração mais alinhado com Deus, com mais alegria. E Davi ele faz isso até a época então dele se tornar rei. Obrigado, Bernardo. Mas no capítulo 17, e Davi aqui, apesar dele cuidar das ovelhas de seu pai, Davi depois ele vira o fiel escudeiro de Saul.
Saul, depois que o Espírito de Deus é retirado dele, Saul ele começa a ficar atormentado. Talvez você pense ali o que causaria o tormento de Saul, mas você imagina um homem que foi levantado como rei, havia o Espírito Santo do Senhor ali, diferente de hoje. Hoje, depois que Jesus ele subiu aos céus, depois que Jesus ele enviou o Espírito Santo para a igreja, hoje o Espírito Santo ele habita em nós, ele permanece em nós. Mas no Antigo Testamento não era dessa forma. O Espírito Santo ele era enviado de forma esporádica. Então quando Saul ele foi chamado como rei, o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas quando Deus rejeitou Saul, o Espírito do Senhor foi retirado dele. Aí você imagina um homem que passou boa parte da sua vida, um homem que se tornou um guerreiro, que se tornou um rei, um homem que venceu grandes batalhas, um homem que sentia a presença do Senhor, alguém que era gerado paz através do Espírito de Deus, e agora esse Espírito sai dele. Esse homem começa a ficar atormentado, seja pelas suas decisões, seja pelas suas loucuras, seja pelas suas falhas, até que os servos de Saul procuram alguém que pudesse acalmar o coração do rei. E quem é esse homem? Davi. Davi, ele cumpriu todos os requisitos que Saul ele queria de alguém para livrá-los daquele espírito que o atormentava. Então quando Davi estava presente, quando Davi ele tocava, Saul ele ficava em paz. Gente, por falar nisso, eu sei que eu ainda não entrei no texto bíblico, mas eu preciso fazer esse contexto para a gente chegar no gigante. E aqui eu queria falar algo que muitas vezes nós confundimos. Eu já ouvi diversas vezes, e eu acho que eu já falei muitas vezes uma frase assim: porque Deus habita no meio do... Você não sabe, gente? Eu sei que você sabe, mas eu sei que você sabe o que eu vou falar, mas eu quero que você me ajude. Deus ele habita no meio do... A gente é acostumado a falar isso, né? Às vezes eu chego atrasado no meio do louvor. Por quê? Porque Deus ele só habita no meio do louvor. E muitas vezes nós atribuímos isso a Davi, porque Davi ele tocava e o espírito maligno saía da presença de Saul. Queridos, preste atenção, se nós fizermos uma exegese do texto, se nós estudarmos o texto, se nós entendermos o texto, você vai entender que na verdade não é que o louvor ele gera um ambiente diferente, não. O que gera um ambiente diferente é quem está sobre Davi. Porque quando Davi estava sobre o rei, ele tinha paz. Porque quando Davi ele estava junto ao rei, ele se acalmava, porque era o Espírito de Deus que estava em Davi. Então quando Davi ele estava presente, Davi ele mudava o ambiente. E quando Davi ele estava tocando, Saul ele lembrava, ele sentia aquilo que era gostoso, aquela paz do Espírito Santo. Mas o Espírito não está mais sobre Saul, está sobre Davi. Então, o que muda o ambiente, o que muda as realidades, não é o meu louvor, porque eu posso cantar aqui e cantar de qualquer jeito. O que muda o ambiente e as realidades é aquele que está sobre nós, a presença do nosso Deus. Por isso que Saul, ele começou a ter paz. E olha só, Deus ele não é irresponsável. Davi, o que ele sabia? O que Davi ele sabia de reinado? Nada. Ele não era rei, ele não nasceu numa família real. E Deus ele não é irresponsável, querido. Deus ele não é irresponsável de ungir alguém, de dar uma unção para alguém, de querer dar propósito para alguém, dar uma bênção para alguém, sem antes aperfeiçoar o coração. Deus ele coloca Davi justamente no palácio, porque seria ali que ele ia aprender tudo o que ele precisava, para no tempo certo, ele viver o propósito do Senhor. Eu quero falar isso para você, e essa palavra não é para todo mundo, mas essa palavra são para algumas pessoas. Talvez você já recebeu um chamado do Senhor, talvez você já recebeu uma palavra do Senhor, talvez há uma palavra de promessa sobre a sua vida que ainda não se cumpriu, e você pergunta: Deus, por que demora tanto? Não é que demora tanto, é que você ainda não está pronto para receber aquilo que o Senhor ele tem para você.
Mas pastor, Deus ele já falou sim, porque o tempo de Deus, os dias de Deus, o horário de Deus é totalmente diferente do nosso. Mas para você viver aquilo que Deus ele tem para a sua vida, você primeiro precisa passar pelo processo. Um dos processos é o campo. Nós já passamos pelo campo. Agora nós vamos entrar num outro processo. Davi ele entra num outro processo. Então ele começa a ser o fiel escudeiro de Saul. E Davi agora ele começa então ali estar mais próximo dos soldados. E nós vamos entrar agora no capítulo de número 17. No capítulo 17, nós vamos ouvir sobre um grande conflito entre os filisteus e os israelitas. Era muito comum, era um conflito gigante. E o exército de Deus e o exército dos filisteus, eles estão sobre o campo, cada um de um lado, esperando a batalha começar. Só que de repente acontece algo. Surge do meio dos filisteus um homem maior que todos eles. Um homem quase 3 metros de altura. Pensa ali no Davi. Ou no nosso irmão Vinícius. Bem maior que eles. Davi, fica de pé rapidinho. Vem cá, rapidão. Sobe aqui. Gente, vou te fazer uma pergunta. Vocês acham que um homem desse tamanho me dá medo? De verdade? Você acha que me dá medo? Claro que dá medo, eu não sou bobo. Olha o tamanho dele. E Davi provavelmente tinha a minha estatura. Golias era muito maior que o Davizão aqui. E você já me dá medo, mano, né? Imagina se fosse maior. Mas obrigado, viu? Quer ajudar a pregar? Tá de boa? Então tá bom. E esse tal de Golias, e sabe o que acontece, queridos? Não tem guerra, não tem sangue, não tem nada. Mas Golias ele começa a verbalizar, ele começa a ameaçar de forma verbal o exército do Senhor. Ele fala assim: olha, não precisa ter guerra aqui não. Eu só preciso de um. Ó, o Caio levantou, acho que o Caio quer ir para o campo da batalha com Golias. Brincadeira, Caião. Mas ele fala: eu só preciso de alguém para lutar comigo, porque se lutar comigo e eu perder, o exército dos filisteus serão seus escravos. Mas agora, se eu ganhar, vocês serão os nossos escravos e vocês vão nos servir. E queridos, durante 40 dias, Golias ameaçava de forma verbal o exército de Saul. 40 dias! 40 dias pedindo apenas um homem. E ninguém do seu exército e nem o próprio rei foi capaz de enfrentar o tal gigante. Até que chega o nosso personagem. Jessé está lá na casa dele, chama Davi e fala: Davi, eu preciso que você leve lá queijo para os seus irmãos. Deixa as ovelhas aí e você vai lá servir os seus irmãos. Vai lá, bora. Os irmãos dele eram soldados do exército de Saul. E Davi ele chega até o exército, até o local. E agora nós vamos ler o texto bíblico a partir do verso de número 28. E a palavra do Senhor diz: Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Pode passar. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade.
Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. E esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Até aí, amém. Querido, se você está diante de um Deus tão vivo, tão poderoso, tão real, eu quero que você me ajude nessa noite. Eu quero que você dê glória a Deus. Eu quero que você fale um amém. Eu quero que você não fique apenas sentado aí. Aqui não é um auditório, não é um cinema, aqui não é um teatro. Aqui é onde o povo de Deus está ouvindo a palavra do Senhor. E aqui você tem liberdade de adorar o Senhor, de chorar aos pés do Senhor, de glorificar o Senhor e de se alegrar o seu espírito no Senhor. Então eu peço nessa noite que você me ajude no nome de Jesus. Amém? Dê um glória a Deus aí, mais forte, glória a Deus. Amém. Agora o irmão que está do seu lado, que não queria dar glória a Deus, ele vai ser obrigado a dar, porque você impactou tanto o coração dele agora, que ele vai ser constrangido na próxima vez. Dá um glória a Deus. Você quer ver se é verdade ou não? Fala um amém, glória a Deus aí, vai. Viu como foi maior? Viu como foi maior? Porque você sacudiu a pessoa que está do seu lado aí. Amém, glória a Deus, aleluia. Queridos, para mim, muitas vezes é um desafio falar de Davi, pelo tamanho. Mas às vezes eu olho a história de Davi, eu olho essa situação do gigante, e muitas vezes eu olho para a minha vida como foi a vida inteira, de ver tantas pessoas maiores, talvez melhores, talvez também ouvir o que Davi ouviu aqui. Esse é o tipo de história que nós não podemos deixar passar nada, porque é muito importante nós prestarmos atenção nos detalhes da história. Como eu disse aqui, o exército ficou durante 40 dias, 40 dias, acampado ali, ouvindo as afrontas de Golias. Foi gerado medo, foi gerado ali uma intimidação, foi gerado ali uma paralisação, porque é isso que os gigantes eles fazem na nossa vida. Os gigantes que se levantam sobre nós, eles tentam nos paralisar, nos amedrontar, nos fazer ficar estagnados. Independente de como você está vivendo a sua vida hoje, seja na bonança, seja na abundância, seja na escassez, seja no seu bom dia, seja no seu mau dia, seja lá qual for o dia que você está vivendo hoje, sempre haverá gigantes. E uma das coisas que eu quero começar a dizer aqui, que nós precisamos parar de achar que o gigante só se levanta na minha vida, porque é de fato que muitas vezes você pensa que só você passa por problema, que só tem gigante na sua vida, que só você passa por um momento de dificuldade, só você. Mas hoje eu estou aqui para te falar, gigantes tem para todo mundo, independente do dia que eu estou vivendo. Eu posso estar vivendo os meus melhores dias, vai aparecer gigantes. Só que o problema não é os gigantes da nossa vida, o problema são o tipo de voz que você está ouvindo, o tipo de voz que você decide ouvir na sua vida. Por mais que os gigantes eles pareçam ser muito maiores que nós, eles não são de fato os problemas, mas o tipo de voz que eu estou ouvindo. Se eu estou ouvindo a voz de Golias, se eu estou ouvindo a voz de Eliabe, se eu estou ouvindo a voz de Saul, se eu estou ouvindo a voz de quem for, e não estou ouvindo a voz de Deus, então o problema não são os gigantes, é porque você está
ouvindo as vozes erradas. E quando eu ouço as vozes erradas, o gigante ele parece muito maior do que ele é. Mas quando eu começo a ouvir a voz de Deus, o gigante que me deixava com medo, o gigante que me deixava paralisado, o gigante que me deixava estagnado, agora ele parece que ele começa a diminuir. Parece que ele não é tão grande assim. E quando eu me posiciono, aquele que me afrontava começa a estranhar. Aquele que me afrontava começa agora a recuar. Nessa noite nós vamos falar de gigantes, dos gigantes de Davi. Aí você fala assim: pastor, mas Davi ele só lutou aqui com Golias. Mas não havia só Golias aqui para Davi. Eu quero trazer nessa noite 3 gigantes que Davi enfrentou nessa passagem que nós lemos. Porque há 3 gigantes. Golias não é de fato o único problema de Davi. Por que Davi ele está lá? Quando Davi chega, o que Davi ouve não é um som, não é uma voz do medo, de quem está colocando medo, de quem está colocando pilha, de quem está colocando ali palavras de medo, não. Quando Davi ouve, e Davi vê que o exército de Deus está muito parado, ele pergunta para os soldados: o que está acontecendo? Porque há um gigante que está falando, está nos ameaçando. E a indignação de Davi não é as afrontas, o que Golias está falando, mas a indignação de Davi é ver que todo o exército de Deus, incluindo o seu rei, estão com medo, estão calados. Gente, nós estamos falando de um exército que dificilmente perdia uma batalha, que é o povo de Israel. Pelas mãos de Deus está sobre Israel. Dificilmente perdiam batalhas, mas bastou a voz de um gigante para colocar medo, para paralisá-los. O que Davi ouve é o som da afronta. Ele fala: mas quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus, o exército de Deus, o meu Deus? Quem é esse? Quando Davi ele fala esse incircunciso, ele está dizendo assim: ele não é nem do povo, não precisamos temer, mas o exército está parado aí. O que está acontecendo? O problema aqui não é Davi questionar. O problema aqui é que todo o exército está apavorado e não faz nada. Gente, a gente está falando de uma multidão de homens treinados, que venceram e tiveram glórias e glórias, mas que não fizeram nada. Durante 40 dias não fizeram nada. Aí Davi ele chega, ele questiona. E aqui, queridos, algo também chama a nossa atenção. Por que eles ficam tão amedrontados? Isso nós precisamos entender muito bem, porque a Bíblia ela diz algo para nós, que as palavras elas têm poder. As palavras têm poder. A Bíblia diz isso. E eu não quero dizer com isso que nós precisamos fazer o poder da mente e dizer: hoje vai dar tudo certo para mim, só porque eu falei que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas de fato as palavras elas têm poder, porque quando Golias ele começa a falar, o exército começa a ficar com medo. Isso reflete também na nossa vida. Os cuidados que eu e você precisamos ter no que eu estou verbalizando para mim e para as outras pessoas. O que eu estou verbalizando para minha família, para os meus filhos, para a minha igreja.
E eu também preciso prestar atenção e ter os cuidados das palavras que eu tenho ouvido e acatado das pessoas. Precisamos proteger o nosso coração, porque muitas vezes palavras que vêm disfarçadas de palavras boas são palavras malignas para nos paralisar. Aí vem um som da intimidação. Mas hoje, no nome de Jesus, a partir da palavra que o Senhor está falando para nós, eu declaro para a minha vida, para a sua vida, que a única voz que você vai ouvir aqui é a voz do Senhor. Eu creio no nome de Jesus que a partir de hoje você vai parar de dar ouvido para outras vozes, para as vozes erradas, e começar a dar ouvidos à voz de Jesus. Amém? Não. Amém? Agora sim, amém. Glória a Deus. Então vamos falar das vozes. A primeira voz que eu quero falar aqui é a voz de Eliabe. A voz de Eliabe. Quem era Eliabe? O irmão mais velho de Davi. Quando Eliabe ele vê Davi, ele vai questionar Davi: o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Quem falou que era para você estar aqui? Ô Davi, cadê as ovelhas? Você deixou sozinho no deserto? Ô Davi, você só está aqui porque seu coração é mau. Ô Davi, ninguém te chamou aqui. É o mesmo cara, mesmo homem, que foi o primeiro, na mensagem do domingo passado, a ser rejeitado por Deus. A palavra do domingo passado diz que Deus rejeitou em seu coração Eliabe. E Eliabe também foi rejeitado por Samuel. E Eliabe sabia sobre o que estava sobre Davi. Ele sabia que Davi tinha sido chamado, ungido como rei. Mas ele quer transferir a rejeição que ele teve da parte do Senhor para Davi. Davi, vai embora. O que você está fazendo aqui? Você não é soldado, você é muito novo. Davi, sai. E Davi, gente, o que eu fiz? Eu não posso falar mais nada? Eu só vim aqui questionar. Por quê? Porque tem um cara ali colocando pilha em todo mundo e ninguém faz nada. Agora preste atenção. Golias ficou 40 dias colocando pilha, colocando medo. O que Eliabe fez? Eliabe não fez nada. Mas quando Davi chega, Eliabe ele começa a reclamar. Quando Davi chega, ele começa a se posicionar. Aí Davi, por mais que é novo, ele tem uma postura muito madura. Apesar de tudo aquilo que o irmão está falando, ele está falando assim: ô Eliabe, fica na sua aí, você não fez nada até agora, eu só estou falando. Eu fui ungido como rei, eu matei um leão, matei um urso. Ó, se eu quisesse, acabou. Mas antes ele fala isso, dá licença. Saul fica sabendo, Saul chama ele e vai conversar com ele. Mas querido, preste atenção, nós precisamos tomar cuidado com algumas vozes que nós ouvimos na nossa vida. Aquelas pessoas que estão vendo, mas não estão fazendo, não se movem, não sujam suas mãos, não coloca-se para trabalhar, para fazer, mas quer falar, para de ouvir essas vozes. Porque muitas vezes nós caminhamos com um Eliabe junto de nós. Seja na igreja, seja no nosso GC, seja na nossa casa. É gente que não faz nada, mas fica querendo falar para você fazer, e como fazer, quando fazer, e a pessoa não faz nada. Esse tipo de vozes nós precisamos bloquear nas nossas vidas. Nós precisamos de maturidade espiritual do Senhor, para que essas vozes elas não influenciem o nosso propósito. Porque gente que não faz nada, gente que não sai do seu lugar, gente que não corre atrás das coisas e quer dar palpite de como eu faço, de
como eu devo fazer, aonde eu devo fazer e o jeito que acha melhor, não tem moral não, gente. De verdade, não tem moral. E a gente precisa aprender não ser um Eliabe também na vida dos nossos irmãos. Porque muitas vezes nós estamos vendo, nossa, a igreja podia estar mais cheia hoje, nossa, meu GC podia estar mais cheio hoje, nossa, os cultos temáticos podiam estar com mais pessoas, e está vazio. Aí a gente só reclama, e a gente reclama do pastor, e a gente reclama do outro pastor, e a gente reclama das esposas dos pastores, e a gente só sabe reclamar, e reclama, e não está fazendo nada. E aí? Muitas vezes a gente age dessa forma. Muitas vezes nós ouvimos quem fala dessa forma, e muitas vezes essas vozes, ela nos desestabiliza também. Muitas vezes essas vozes faz a gente ter sentimentos no qual eu quero abandonar o que eu estou fazendo. Não permita que essas vozes façam você fugir do seu propósito. Quem não ora e quem não doa, não pode questionar o outro que está fazendo. A postura de Davi aqui é a melhor, porque Davi ele não entra na discussão. E qual que é o nosso problema? É que nós vemos tudo isso que eu falei e a gente quer entrar em discussão. Quer mostrar que você é um homem ou uma mulher de Deus? Não entre em discussão. Não perca a sua energia para tentar convencer o outro do que ele está fazendo. Simples. O que Eliabe fez? Nada. Então eu vou fazer alguma coisa. Ah, mas Eliabe está falando na sua orelha. O que você fez? Ele não fez nada? Então chega. Obrigado. Davi ele não perde a sua paciência. Davi ele não se desgasta. Não. Davi ele só segue. E isso que nós precisamos fazer. É essa atitude que eu e você precisamos ter no nome de Jesus. Porque muitas vezes você vai querer fazer, e quem não está fazendo vai te criticar, vai querer parar você, vai querer barrar você. E queridos, eu vou te falar uma coisa. Como pastor eu tenho ouvido muito assim: nossa pastor, mas como a minha família me fere, como a pessoa que caminha comigo me fere, me machuca. Óbvio. Quem machuca nós é quem caminha junto. Quem está distante de mim, quem eu não conheço, quem eu não tenho amizade, dificilmente vai me machucar. Dificilmente vai me machucar. As decepções chegam com quem caminha junto. E o problema é que nas nossas decepções nós entramos em debate. E como eu coloquei no ponto 2 do estudo dessa semana do GC, crente não foi chamado para entrar em briga com ninguém. Aí dentro da igreja a gente quer brigar. Meu Deus. Dentro da nossa casa a gente quer brigar. Às vezes na nossa casa nós temos um Eliabe assim. Alguém que só desmotiva a gente. Alguém que fala assim: ih, seu casamento vai dar errado. Ih, não entra nesse emprego não, que não é para você. Ih, não faz isso não, que não vai dar certo. Ih, eu já tive um desse. Gente que só desanima. Às vezes você compra alguma coisa nova, às vezes você recebe algo novo e a pessoa olha e fala assim: nossa, eu já tive um desses, dá problema pra caramba. Ainda mais quando é tipo de marca de carro. Dependendo da marca do carro, você fala. Quando a pessoa não tem boas intenções, a primeira coisa que ela fala é: ixi, boa sorte, eu já tive, deu problema. A pessoa é incapaz de ficar feliz por nós. Esse é o primeiro gigante que Davi ele tem que vencer. O segundo gigante que ele tem que vencer é Saul. A voz de Saul. Golias tentou intimidar. Obrigado, Bia. Tentou intimidar Davi. Eliabe tentou. E agora uma voz aí que parece também uma voz que está preocupado. É uma voz aí que vem também para atrapalhar a gente.
Olha o versículo 38, se você abriu sua Bíblia aí, se você não abriu não tem problema. 1 Samuel 17, 38 e 39, olha só. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe a armadura e o seu capacete de bronze na sua cabeça. Davi tentou andar, mas não conseguiu. Quando Davi ele está diante de Saul, Saul fica sabendo, fala assim, chama lá Davi, eu quero conversar com ele, vamos lá. Aí ele fala assim, Davi, você não pode lutar, Davi, você é jovem, olha o seu tamanho, não é para você não. E Davi fala assim, meu rei, já lutei com urso, já lutei com leão. Quando eu cuidava das minhas ovelhas, leão, urso tentou, eu tirei a ovelha, eu bati, eu golpeei, até vencer. E da mesma forma que eu derrubei o leão e o urso, esse incircunciso aí também vai cair. A autoridade de Davi, a unção de Davi, a confiança de Davi, em quem? Em Deus. Mas aqui, queridos, a voz de Saul aqui para Davi é: Davi, você quer ir? Tá bom, tenta, mas para você conseguir, você precisa usar minhas armaduras. Pensa bem, Saul tinha suas armaduras de guerra, ele não usou, ele não foi para a luta, porque ele estava com medo. Aí ele quer vestir Davi, a armadura não era para ele, não era para ele. Ele acha que pelo menos, sei lá, Davi ia ficar bem ajeitado, não sei. Outro gigante que eu e você precisamos vencer é a voz de quem tenta fazer você ser quem você não é. Porque às vezes as pessoas veem o propósito de Deus na sua vida e diz assim, olha, para você alcançar isso, você precisa ser igual a fulano. Para você fazer isso, você precisa ser igual eu. Para você conseguir tal cargo, você precisa fazer igual o fulano fez. É essa a voz de Saul para Davi. Mas há uma questão, queridos. Se Deus ele te chamou para algo, e no nome de Jesus ele te chamou, Deus ele não quer que você seja cópia de alguém. Deus ele não quer que você seja espelho de outra pessoa. Se Deus ele te chamou, Deus ele quer que você seja quem ele fez você para ser. Não tente ser quem você não é para viver os propósitos do Senhor, porque o capacete de Saul não vai te servir. Aquilo que foi criado para proteger, se não foi feito para você, não vai te servir, não vai te ajudar. Gente, a gente tem tanta gente abençoada nessa igreja, né? Olha o tamanho da bota que fizeram. Alguém calça esse número aqui? Deixa eu ver se eu... sem tentar quebrar, né? Deixa eu ver aqui. Não precisa, tá folgadinho. O que vocês acham? Ficou bom? Eita. Será que dá para lutar? Ficou pequeno? Dá para lutar não, gente. Pare de tentar ser quem você não é. Você não precisa tentar imitar as pessoas. Você não precisa querer ser igual ao pastor Lucas. Você não precisa querer ser igual ao seu pai. Você não precisa querer ser igual ao influencer que você está vendo, não. Deus ele te levantou, Deus ele te projetou exclusivo para você ser quem você é. Você não precisa colocar calçado de quem não foi feito para você.
Olha como fica feio, olha como que fica engraçado, quando eu tento ser uma outra pessoa, quando eu dou ouvido às outras pessoas que dizem, você não pode ser quem você é, você tem que ser outras pessoas. Ó, como eu fico ridículo. Eu preciso calçar os sapatos que foram feitos para mim. Ah, pastor, seu pé é pequeno, mas eu vou calçar o que foi feito para mim. Ah, mas porque o seu terno é pequeno, mas eu vou usar o que foi feito para mim. Vou colocar rápido para vocês não verem que tem um saltinho por dentro. Eu quero agradecer o Emerson, a Sueli. Eu quero agradecer também o Heitor. Obrigado, viu, queridos? Ficou lindo. Vou deixar lá no meu gabinete. Lindo, queridos. Fizeram assim de última hora. Quando eu falei para a Carol que eu ia ministrar sobre o gigante, a Carol postou. E eles de prontidão, eles quiseram abençoar a mensagem com esses pés aqui. Isso aqui é para ilustrar que eu não posso usar, eu não posso ser quem eu não sou. Se Deus ele te fez do jeito que você é, se Deus ele tem um propósito que ele tem para a sua vida, Ele quer que você seja quem Ele te criou para ser. Pare de querer usar as roupas de Saul. Não use as roupas de Saul. Essa voz de Saul parece até que é uma voz de ajuda, é uma voz disfarçada, para você não ser autêntico. E hoje, como nós estamos carentes de pessoas que são autênticas, porque hoje nós só queremos parecer, porque se eu pareço, eu sou aceito. E sabe qual que é o problema? É que muitas vezes eu começo a aparecer e eu começo a fazer sucesso. Só que a pior coisa que existe é eu fazer sucesso onde Deus não me colocou. A pior coisa que tem para mim e para você é fazer sucesso no lugar errado, sendo quem nós não somos. Saul ele também não foi para a batalha, mas quando ele viu alguém que ia para a batalha, ele quis tirar a identidade de Davi. Davi ele falou o que ninguém teve coragem de falar. Ninguém do seu exército teve capacidade de enfrentar, muito menos o Senhor. Mas eu, rei, vou lá. E agora nós vamos para a última voz, que é a voz do Golias. As palavras de Golias para eles era de afronta. Olha o que o verso 8 diz. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer e me matar, nós seremos escravos. Porém, se eu vencer e matar vocês serão os nossos escravos. Não pareceu um negócio tão ruim? Ao invés de ter um massacre, muitos morrerem, a proposta era só um morrer, ou de Israel, ou dos filisteus. O problema é que nós não conseguimos entender o posicionamento que nós precisamos ter diante das propostas para melhorar o que é um problema. O problema é que muitas vezes nós somos passivos demais, tranquilos demais, e ficamos esperando até, será que esse problema vai acabar? Ah, pastor, eu vou ficar sofrendo na minha angústia. Ah, pastor, eu vou ficar sofrendo na minha tristeza. Quem sabe o problema não diminui. Quem sabe o problema não vai embora. O problema não vai embora, ele permanece até eu e você querer lutar. Nós precisamos quebrar essas vozes
na nossa vida e focar na voz de Deus. Quem era Davi quando ele venceu o urso e o leão? Quem era Davi? Era Davi. Davi era Davi. Quem era Davi diante de Golias? Davi. Quem estava com Davi quando ele venceu o urso e o leão? Quem? Vocês estão com medo de responder? Deus. Era Deus que estava? Por que Davi ele não teme o gigante? Porque ele sabia que da mesma forma que o leão e o urso foi para o chão, aquele gigante que só falava ia também para o chão. Não porque ele sabia tirar as pedras, não, mas porque ele sabia quem estava com ele, e quem estava com ele era Deus, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele não precisava temer. E da mesma forma eu e você não precisamos temer os problemas da nossa vida. Da mesma forma eu não preciso temer os gigantes que aparecem, mas eu posso olhar para a minha realidade e falar: eu posso ir porque Deus está comigo. Eu posso ir porque Deus ele está comigo. Eu não preciso temer a voz de quem fala para eu não ir. Eu não preciso temer a voz daqueles de perto que estão falando que eu não estou fazendo nada. Eu não preciso temer a voz de quem está falando assim: eu preciso ser outra pessoa. Eu não preciso ouvir essas vozes. Eu não preciso temer essas vozes. Mas eu preciso confiar em Deus, porque é Deus que faz o gigante cair. Porque a história de Davi é que o gigante já tinha caído, Davi já tinha vencido antes mesmo dele lançar a pedra. Porque a nossa conquista, ela não está naquilo que faz o meu problema desaparecer. Nossa, meu problema já acabou. Não, mas é na minha confiança em quem pode acabar com os meus problemas. Pare de olhar para os seus problemas e achar que ele é grande demais. Não há gigante tão grande que possa ficar em pé diante do seu Deus. Não há problema tão pavoroso que possa durar quando Deus ele entra na história. O problema é que eu e você passamos por experiências com Deus, de Deus ele curar, de Deus ele transformar, de Deus ele mudar realidades, mas no próximo problema eu esqueço tudo que Deus fez, e eu fico paralisado igual o exército de Saul. Louvor, pode subir por favor. A minha oração no nome de Jesus hoje, querido, sobre os gigantes que se levantam contra a sua vida, é que você tome a postura de Davi, que você se posicione como o próprio Davi, de não temer os gigantes, de não temer os problemas, de não temer, porque você confia no teu Deus. Eu passei a vida ouvindo praticamente o que Davi ouviu. Eu já ouvi: você não pode fazer isso, você é muito pequeno. Na escola, esse negócio de bullying, gente, olha, de verdade, bullying não era comigo não. E ó que eu tinha muito para sofrer bullying. Baixinho, cabeludo, e queria ser roqueiro. Qual que é o problema? Que eu usava um coturno até aqui. Aí quando você é baixinho, você não pode usar coisas que marcam que você vai diminuindo, né? Então eu tinha tudo para sofrer bullying. Mas eu comecei a ver a beleza de entender quem eu era e de como eu era. Então, na escola não tinha ninguém mais rápido do que eu. Quando eu brincava de pega-pega as coisas, ela ajuda, ninguém me pegava. Passei a ser chamado na escola de filho do vento, porque ninguém me pegava. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Você sabia que na fila da merenda da escola, os baixinhos vai na frente? Pena que isso só funciona na escola, porque às vezes eu estou na fila do mercado e não funciona mais. Mas eu comecei a ver a beleza. Eu era o primeiro da fila. Eu sentava na frente, porque se eu sentava atrás, os maiores, igual o Davi ali, me tampava a visão.
Eu comecei a ver a beleza que tinha no meu tamanho. Mas depois eu passei por outros desafios. Porque quando você quer ser pastor e você tem essa cara de 18 anos, as pessoas não dão muita credibilidade. Não dá muita credibilidade. Porque acham que é muito novo para muitas coisas, que não vai dar certo, que precisa esperar. Mas aí eu começo a lembrar o que Deus ele me chamou a fazer, o que a voz do Senhor começou a falar para mim, o que Deus ele deixou sobre mim, e para que eu preciso dar ouvido para outras vozes. Queridos, eu estou usando o meu exemplo porque é um exemplo real, mas eu sei que há muitos outros problemas na nossa vida que são gigantes, que são vozes. Eu poderia, de verdade, eu poderia ter deixado o bullying ter acabado comigo. Olha o tamanho da minha esposa, Deus me deu uma esposa menor que eu. E eu ouvia que eu não ia ter esposa menor que eu. Olha a bênção de Deus. Deus faz tudo certo, gente. Mas queridos, de verdade, desde sempre eu aprendi a confiar em Deus e a entender quem eu era em Deus. Isso que eu falei de vestir aqui é uma realidade que eu vivi. De muitas vezes querer colocar uma imagem em mim que não era de mim. Até eu entender que o que está sobre mim é muito maior. Até eu entender que eu só preciso confiar na voz do Senhor na nossa vida, na minha vida. Então, a minha oração para a sua vida é que na hora que o gigante ele começar a falar, que você proteja os seus ouvidos das afrontas dos gigantes e confie no seu Deus. Porque o gigante do medo e da intimidade, o gigante da intimidação, da crítica, o gigante da comparação, ele não deve ficar de pé quando eu entendo que Deus está comigo. A sua vitória, como aquele que carrega o Espírito de Deus, ela não está quando o seu problema acaba, mas é quando você entende quem está com você no seu problema. Eu não sei pelo que você passa, eu não sei. As pessoas que eu tenho acompanhado, eu sei o que passam. E eu jamais seria tão cruel de invalidar a dor que alguém está sentindo. Mas é uma realidade de nós entendermos que não é só eu que passo por problemas. Não é só eu que sofro. Mas eu posso começar a entender que eu posso mudar as minhas realidades a partir da consciência de ouvir Deus. Davi não ouviu Golias. Ele não ouviu as críticas de Eliabe. E ele não vestiu as armaduras de Saul para a batalha. Davi, ele escolheu o que eu e você vamos escolher nessa noite. Sabe o que é? Ouvir a voz do meu Deus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé. Se você puder, feche seus olhos. Eu não sei o que você passa. Eu não sei se há um medo, há um problema sobre você. Eu não sei se você é tão temeroso com os gigantes que se levantaram na sua vida. Eu não sei. A única coisa que eu sei, que eu posso te falar nessa noite, é que quando Deus ele é aquele que governa o meu coração, a voz do medo, a voz da intimação, a voz das críticas, elas começam a perder a autoridade na minha vida. Quando a voz do Senhor governa o seu coração, as vozes dos gigantes, elas começam a perder a autoridade. Há um convite da parte do Senhor para você permitir Ele falar ao seu coração. Hoje a palavra que eu tenho para você não é que as outras vozes elas vão se calar.
Mas talvez eu vou falar algo que você não quer ouvir. E parte do ministério pastoral é ter que olhar nos olhos de quem nós amamos e dizer o que a pessoa não quer ouvir em amor. Talvez vozes não vão se calar nos seus ouvidos, na sua vida. As vozes de quem te coloca medo, talvez vai permanecer. As vozes de quem não faz nada, mas gosta de julgar você, vai continuar. A voz de quem olha para você de cima para baixo, igual muitas pessoas fazem comigo, e diz: você precisa fazer aquilo e aquilo, vai permanecer. Mas sabe uma outra coisa, uma outra voz que também vai permanecer na sua vida? É a voz daquele que te ama, é a voz daquele que te chamou, e mais do que isso, é a voz daquele que te sustenta na presença dele. E esse é o mesmo que levanta pessoas hoje, que também vai te impulsionar, porque da mesma forma que o diabo levanta pessoas para humilhar você, Deus nessa noite, Ele levanta pessoas também que vai impulsionar o propósito de Deus na sua vida. Essa palavra não é para qualquer um, essa palavra é para quem crê, essa palavra é para quem tem autoridade, igual Davi. Pode ser pequeno, pode ser esquisito, pode ser jovem demais, mas comigo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, digam aleluia mais forte. Glória a Deus. Então feche seus olhos. Vamos adorar ao Senhor neste momento. Sei que os teus olhos, oh Deus, sempre atentos permanecem em mim. é verdade, Pai. Oh Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Se você está pela primeira vez aqui na igreja e você nunca aceitou Jesus na sua vida, nunca teve a experiência de viver os sonhos do Senhor para você, não sei por que você veio aqui nessa noite, eu não sei. Por algum motivo você quis vir. Talvez você conheceu a nossa igreja pelas redes sociais, pelo YouTube. Talvez você passou na frente, ela te chamou a atenção e você está aqui hoje. Talvez alguém chamou você aqui e você só consegue ver o tamanho do seu gigante, só consegue ver o tamanho dos problemas que você está vivendo. Essa pregação, ela não é sobre problemas, ela não é sobre gigante, mas essa pregação é sobre o Deus que Ele permanece mesmo diante dos problemas. Eu quero convidar você a sair daqui nessa noite, querido, querida, confiando em Deus, alinhando o seu coração com aquilo que Deus Ele tem para a sua vida. Talvez você fala, eu nem sei se Deus Ele tem algo, mas eu falo no nome de Jesus, Deus Ele tem um propósito na sua vida. Pastor, eu não sei. É o convite do Senhor para você alinhar o seu coração hoje. Receba Ele na sua vida. Fala assim, Senhor, eu quero, como Davi, receber o Senhor, o Teu Espírito. Eu quero receber o Senhor na minha vida, porque hoje Ele quer fazer morada na sua vida. Talvez você já é crente velho de igreja e está na mesma situação. E a minha oração também é que o Espírito de Deus nessa noite, Ele te tome com uma ousadia igual a de Davi, que os seus problemas hoje vai parecer pequeno, do tamanho do pastor Lucas, e você vai glorificar a Deus por isso. Então feche seus olhos, porque eu quero orar por você. Pai, nós ouvimos a sua palavra aqui nessa noite. Deus, independente dos gigantes, Pai, que há nas nossas vidas, independente dos problemas, se o gigante é na área financeira, se os problemas, se o gigante é no nosso casamento, seja qual área for, Deus, hoje nós não queremos olhar para os gigantes. Hoje nós queremos desviar os nossos olhos e confiar no Senhor. Nós queremos hoje olhar para o Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que permanece, porque tudo pode passar. As críticas podem passar, os amigos podem ir embora, as pessoas podem nos virar as costas, mas o Senhor permanece conosco. E é no Senhor que nós queremos depositar a nossa confiança. É no Senhor que nós queremos depositar tudo aquilo que nós temos, Pai, porque o Senhor nos chama, porque o Senhor nos dá caminho, porque o Senhor nos dá direção e propósito. E nós não queremos olhar para os problemas, mas nós confiamos hoje olhar para o Senhor e entender que o Senhor faz os gigantes caírem. O Senhor faz os problemas eles parecerem menor do que eles são. E nós queremos glorificar o Senhor. Pai, eu oro que nessa noite nós, eu e os meus irmãos, possamos parar de dar ouvidos às vozes erradas e começar a olhar e ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração, a voz que nos dá propósito, a voz que nos dá novidade de vida. Deus, nós oramos no nome de Jesus. Oramos no nome de Jesus. E crendo no Senhor, nós podemos cantar mais uma vez que tudo eu posso enfrentar, tudo eu posso passar, porque o Senhor está comigo. Vamos cantar de novo? Com fé, com alegria. Cante, declare isso ao inferno. Faça o inferno estremecer agora. Teus planos podem ser frustrados. No nome de Jesus, os planos deles não serão frustrados, porque o que Ele prometeu, Ele cumpre. Nas mãos do grande eu sou. Teus planos não vê o impossível acontecer.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Deus. Aleluia. Querido irmão e irmã, que a graça do Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo te acompanhem, não somente na saída desse culto, mas hoje e para todo sempre, e que o mesmo Espírito que estava sobre Davi, ele te acompanhe e faça os gigantes da sua vida cair hoje, no nome de Jesus. E quem crê, diga: Deus te abençoe, vai em paz, ótima semana, no nome de Jesus.